Quer saber mais sobre o transtorno do pânico, o ataque de pânico e tudo mais? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar logo depois da vinheta. Nos vídeos sobre ansiedade, a gente conversou um pouco sobre o que é a ansiedade e como ela se diferencia entre ansiedade, que é natural, de uma ansiedade que já é patológica. E aí nós temos o ataque de pânico. Que é o ataque de pânico? Uma sensação avassaladora de medo, onde o indivíduo tem uma série de sintomas físicos e psicológicos e ele tem uma sensação muito grande de que ele está morrendo ou de que ele vai morrer. É uma sensação de desconforto tão intensa que algumas dessas pessoas, elas chegam no pronto-socorro achando que estão infartando e que de fato estão morrendo. Quando os médicos eles vão fazer o atendimento, vão avaliar, eles descobrem que não tem nada de errado fisicamente com aquele indivíduo, mas que há algo de errado psicologicamente. Geralmente, esses ataques eles são retroalimentados por esse medo. A pessoa passou pela experiência de um ataque de pânico. E aí, de repente, ela fica com medo de vivenciar aquele ataque novamente. Então, essa preocupação constante, junto de outras preocupações, de outros medos, potencializa o ataque num mecanismo que ele vai se retroalimentando se não houver uma intervenção profissional de um tratamento. Os sintomas eles são muito parecidos com a ansiedade porque o mecanismo é o mesmo. Há essa liberação dos hormônios de adrenalina, noradrenalina, aonde eles vão intensificando a reação de luta ou fuga e elevando a frequência cardíaca, elevando a frequência respiratória. Coração bate mais rápido, pessoa fica com dificuldade de respirar, muita gente sente falta de ar, acha que vai sufocar porque não consegue respirar direito. Isso vem acompanhado dos sintomas psicológicos que também são muito intensos. Um medo de enlouquecer, de perder o controle. Às vezes uma sensação de que você está saindo de si, que você não é você mesmo. A visão ela pode ficar turva. E esses ataques de pânico, eles acontecem em qualquer momento, em qualquer situação. Daí esse mecanismo de retroalimentação, onde o indivíduo está sempre com medo de vivenciar esse ataque, não sei quando vai vir, tenho muito medo que venha. Então, quanto mais medo, maior a probabilidade de você sentir. O medo é que dispara o mecanismo da ansiedade, esse mecanismo de luta ou fuga, essa reação fisiológica. Quanto mais preocupação, maiores as chances de ter um ataque de pânico. Quanto mais medo, maiores as chances de vivenciar isso mais vezes. Durante o tratamento, uma das principais coisas que a gente faz é explicar ao paciente isso, porque às vezes o paciente não entende. Por que eu estou sentindo isso? Da onde vem isso? O que é isso que eu estou experienciando? E quando a gente explica, fica mais fácil, porque quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, quando você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, você está lutando contra um inimigo que você não conhece. No caso, o inimigo é você mesmo. Mas você não é seu inimigo. Por isso que eu sempre falo que a reação de ansiedade ela é uma reação normal e não dá pra gente querer viver sem ansiedade. Mas o problema é o excesso de tudo, né? É o excesso de tudo isso, assim como o excesso de preocupação, o excesso de pensamento no futuro, o excesso de querer controlar as coisas, o excesso de trabalho, o excesso de carga horária, o excesso de atividades, o excesso de problemas. Então, tudo isso que é demais vai se somando para potencializar os ataques de pânico. E o tratamento ele é feito com o psiquiatra e com o psicólogo. O psiquiatra ele entra com a medicação para aliviar todos esses sintomas que são muito intensos. E outros sintomas que possam surgir também, como inclusive um dos mais comuns também, questão da alteração do sono, onde a pessoa tem algum tipo de insônia. E o psicólogo entra com a psicoterapia, que vai trabalhar os pensamentos, comportamentos e as ferramentas para que esse paciente possa lidar com o ataque de pânico. E quando ele começa a entender como isso acontece, quando ele começa a entender de onde vem, como
se desenrola. Isso vai facilitando que a frequência e a intensidade desses episódios vá diminuindo. E com o passar do tratamento, a tendência é diminuir cada vez mais até chegar no nível que, se o paciente sente os sintomas físicos, ele já sabe que é o quê? Reação de luta ou fuga. E aí eu vou usar os recursos que eu aprendi na terapia para lidar com isso. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Obrigado a você que chegou até aqui. Deixa aí nos comentários o que é que você gostaria de saber mais sobre esse ou outros assuntos da psicologia e saúde mental que a gente traz aqui para debater. Como eu sempre peço, compartilhe esse vídeo para que essas informações elas possam alcançar quem pode se beneficiar delas. Meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.